Olá, meus caros. Nós estamos aqui então para a nossa sexta aula do curso de iniciação à teologia católica, né? E no documento que nós estamos examinando, da Comissão Teológica Internacional, no parágrafo 28 do capítulo 2º, melhor, desculpa, no parágrafo 27, né? É, Analisando justamente essa questão da sagrada tradição, o documento faz referência aos santos padres. Então o documento diz assim: o ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se confundem na praxis e na vida da igreja crente e orante. Por quê? Porque os padres da igreja, do Oriente e do Ocidente, ocupam um lugar único na fiel transmissão e explicação da verdade revelada. Os seus escritos são um ponto de referência específico para a teologia católica. Então, como na aula passada nós íamos analisando essa questão da Sagrada Escritura, sua beleza e importância, da mesma forma que a questão da Sagrada Tradição e a relação, né, dessas duas realidades com o magistério da Igreja, do ponto de vista da fé católica, eu gostaria de, nessa aula, então, aprofundar um pouquinho, né, nessa questão da Sagrada Tradição, esse lugar especial, como o documento diz, né, um lugar especial que ocupa os chamados padres da Igreja. Então o texto é muito claro nesse sentido, né? O, o ensinamento dos santos padres, né? Não só a vida deles, mas principalmente o que eles escreveram, toda a sua produtividade intelectual, espiritual, é um grande ponto de referência para a tradição católica, para a fé católica, né? Então, por um lado, os santos padres testemunham, né, a presença vivificante dessa tradição, ou seja, aquela sagrada tradição que vem sendo exposta e analisada pelo próprio documento, mostra que os santos padres, com seus ensinamentos, são, digamos assim, testemunhas vivas, né? Testemunhas bem concretas dessa tradição, né? Dessa grande tradição viva da igreja. E uma segunda coisa que o documento coloca é que esse ponto de referência, né? Esse lugar importante dos padres da igreja, na praxis da igreja, na vida da igreja, é fundamental. Por quê? Porque eles, de fato, os escritos deles são um ponto de referência específico para a teologia católica. Ou seja, fazer teologia católica, né, pressupõe também ter esse carinho, essa preocupação em estudar o que os santos padres disseram, tanto no Oriente quanto no mundo ocidental, né? E a igreja vai procurar mostrar que, seja na tradição ocidental, a tradição latina, seja na tradição oriental, que envolve a tradição bizantina e outras, né? Foi se estabelecendo de fato aí, nesse período dos padres da igreja, todo um modo de viver o cristianismo, né? De expressar a fé cristã, né? E a partir disso, né, o próprio documento diz, a tradição conhecida e vivida pelos padres era multifacetada e pulsante de vida. Então, quer dizer, uma tradição que já vem ali pressupondo, digamos, toda uma pluralidade, né? E ele diz como se pode ver na diferenciação, na pluralidade de famílias litúrgicas e nas tradições espirituais e exegético-teológicas, né? Uma pluralidade firmemente ancorada e unida na única fé. Então, como sempre, o documento procura, por um lado, mostrar, né, de maneira muito concreta, como que desde o início da igreja já existia ali uma certa pluralidade extremamente sadia, mas que não negava a unidade na única fé, né? Ou seja, uma unidade na pluralidade, uma pluralidade que sempre emerge e protege essa própria unidade da fé.
Bom, devido a isso, eu acho que seria importante nós nos determos um pouco nesse momento do texto e, de fato, refletir um pouquinho, ou seja, quem foram os padres da igreja? Quando nós falamos de padres da igreja, nós estamos falando de quem? Então, a primeira coisa que nós precisamos, às vezes, fazer uma diferenciação, alguns alunos sempre me perguntam, qual seria a diferença entre patrologia e patrística, né? Ora, a patrologia, ela é uma ciência teológica que estuda justamente o quê? Os padres da igreja, né? Ou os escritores da antiguidade cristã, tá certo? O nome patrologia, ele aparece pela primeira vez, né? Na pena de um teólogo chamado João Gerard, que morreu mais ou menos em 1637, então lá pelo século 17. Então veja que o termo patrologia, né, tem essa preocupação de estudar, digamos, os padres da igreja, a vida, as obras, né? Portanto, uma coisa bem mais ampla, né? A patrística, ela evidentemente que tem relação com tudo isso também, mas ela geralmente supõe o substantivo teologia. Então, geralmente, quando se fala de patrística, acaba se falando também, né, a expressão teologia patrística, que nada mais é, ou seja, estudar patrística ou teologia patrística é procurar estudar ou fazer, digamos assim, a explicitação, a explanação da doutrina dos padres da igreja referente aos artigos da fé. Então veja que a patrologia ela é uma ciência teológica que estuda os padres da igreja no sentido muito mais amplo. E a patrística, ou teologia patrística, ela procura explanar o pensamento, a doutrina dos padres da igreja referente aos artigos de fé, né? Portanto, digamos, a colaboração que eles deram no próprio processo de desenvolvimento e estabelecimento desses artigos de fé, né? No sentido de modo de expressar. Por aí a gente vê, então, que os padres da igreja, né, no fundo, foram esses primeiros escritores cristãos, né, aí dos primeiros séculos da igreja, né, escritores antigos, que geralmente procuraram combater falsas doutrinas, né, ou heresias, como alguns gostam de usar a expressão. Então, doutrinas que muitas vezes não foram aceitas pela igreja porque não correspondiam, né, segundo a fé da igreja, não correspondiam àquilo que ela teria recebido do Cristo, né, dos apóstolos, etc., dessa tradição apostólica. E, portanto, aquelas doutrinas, ideias que não correspondiam a isso eram consideradas falsas, né, eram consideradas heréticas, né? Então, os padres da igreja, eles são de fato, né, eles são considerados os nossos pais. Por isso que muitas vezes o termo aí, padre é no sentido de pai, né? Ou seja, os padres da igreja são os pais da igreja, os nossos pais na fé, né? Aqueles que de fato procuraram, digamos assim, colaborar no próprio desenvolvimento e expressão dessa doutrina, mas principalmente aqueles que se colocaram em defesa desse patrimônio da fé. E daí vem a autoridade dos padres da igreja. A autoridade que eles gozam é justamente dessa postura, desse amor a Deus, desse amor a Cristo, esse amor à igreja, né? E, portanto, da sua fidelidade ao patrimônio, né, da fé católica. Tá certo? Geralmente, na tradição católica, muitas vezes alguns autores acabam estabelecendo 4 critérios para se considerar um autor antigo padre da igreja. Então não é qualquer autor antigo que é considerado padre da igreja, ou seja, por um lado nós temos os padres da igreja e por outro lado, por exemplo, nós teríamos os autores eclesiásticos, né? Então quem é padre da igreja? Quem de fato primeiro tivesse uma ortodoxia de doutrina, né? Uma santidade de vida, a aprovação da igreja, né? E uma antiguidade, né? Uma relativa antiguidade. O que quer dizer esses 4 pontos? Quer dizer
Em primeiro lugar, ortodoxia de doutrina não significa total isenção de erro, né? Não significa infalibilidade. Isso é um ponto extremamente importante. Ou seja, ortodoxia de doutrina quer dizer uma fiel comunhão com o pensamento da igreja. É nesse sentido, né? E não uma questão de infalibilidade, de ser infalível, né? A santidade de vida quer dizer esse reconhecimento pelos seus contemporâneos e pósteros de alguém realmente que levou uma vida reta, uma vida santa, uma vida de busca realmente de santidade. A aprovação da igreja, que não significa necessariamente que tem que ser explícita por intermédio de um documento, mas uma aprovação deduzida, né, da própria deliberação e declarações da igreja. E a antiguidade quer dizer que geralmente se considera padre da igreja, na tradição ocidental, até ali o início do século VII, né? Então você tem ali a figura de São Gregório Magno, que morre mais ou menos no 604, e no mundo oriental a figura de São João Damasceno, que morre em 749. Então é considerado padre da igreja quem viveu aí nesse período, ou até o início mais ou menos do século VII, ou até mais ou menos a metade do século oitavo, tá? Levando em consideração todo esse quadro, evidentemente então que entre os padres da igreja não havia apenas bispos, né? Mas nós vamos ter também presbíteros, diáconos e também leigos, né? Então você pega grandes bispos, evidentemente, como Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio e por aí vai, mas você tem presbíteros como São Jerônimo, você tem diáconos como Santo Efrem, o Sírio, você tem leigos como Próspero de Actânia e por aí vai, né? E então, de fato, há grandes nomes, grandes figuras que tiveram uma relevância muito grande nessa participação da própria elaboração da doutrina cristã, da expressão dos primeiros dogmas, etc., mas principalmente essa postura de defesa, né, de fidelidade à fé cristã. Né? Por isso que eles, repito, e o próprio documento deixa bem claro, ocupam um lugar especial. Por isso que para uma teologia católica, né, essa referência, esse estudo no modo como os padres da igreja interpretavam a fé e principalmente a maneira como eles interpretavam a própria Sagrada Escritura, como eles recebiam a questão da Sagrada Tradição, isso é extremamente importante. Não porque eles não possam, de repente, ter se confundido em alguma coisa ou mesmo ter cometido um erro, né? Daí volta de novo, repito, a importância do próprio magistério da igreja. Né? Esse magistério que vai nos ajudar a discernir, né, o que realmente nos padres da igreja de fato é expressão de verdade, né, de interpretação fidedigna e às vezes o que é às vezes uma pequena confusão ou erro, tá? Nesse contexto então da patrística, geralmente acaba se dividindo esse período aí da, da patrologia ou da teologia patrística em três fases. Então nós temos ali o início da patrística, evidentemente, que está ligado à própria origem da igreja, né? Então, das origens do cristianismo até mais ou menos o primeiro grande concílio ecumênico, né, que foi o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Então nós teríamos ali essa primeira fase do pensamento patrístico, né? Ou essa primeira fase dos padres da igreja. Ora, essa primeira fase nós vamos ter então os padres apostólicos, principalmente ali no primeiro século, né? E alguns morrendo ali no início do segundo, e nós vamos ter Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, né? E que esses três são mais conhecidos, mais famosos, né? Mas vai ter também o Pastor de Hermas, né? Ou um grande texto, por exemplo, que muitas vezes alguns chamam e consideram como o primeiro catecismo da igreja, que é chamada Didaqué, que vai ensinar o caminho, vai ensinar a doutrina dos dois caminhos, né?
o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida, o caminho da morte. Então, esses textos e outros vão ter, evidentemente, toda uma beleza, uma importância muito grande, e mostram, no primeiro momento, não só o surgimento da comunidade cristã, mas a relação dela, né, tanto com a cultura romana quanto com a cultura grega, mas principalmente essa relação com o judaísmo, né? E qual seria, de fato, essa especificidade, essa novidade do cristianismo, né? A carta a Barnabé, por exemplo, né? E por aí vai, tá? Depois nós temos os padres apologistas ou apologetas, né? Que o próprio nome já diz, né? A apologia é fazer a defesa de, né? E às vezes até uma defesa jurídica. Então esses padres se colocavam numa postura do quê? De defender a fé cristã, né? Contra vários tipos de acusações que os cristãos recebiam, né? Eram acusados às vezes até de serem ateus, porque se recusavam de adorar os deuses romanos, por exemplo, né? Como também era acusado de canibalismo, porque diziam que comia o corpo e o sangue de Cristo, né? Eram acusados muitas vezes de subversivos, de pessoas que estavam se organizando para tomar o poder político, e por aí vai, e várias outras acusações. E esses padres apologistas, então, eles procuravam mostrar que não haveria nenhum problema se o cristianismo existisse dentro do Império Romano, que a prática da fé cristã não ofereceria perigo nenhum. Enfim, cada um do seu modo. Então você tem aí um grande nome que é São Justino, de Roma, né, que procurava mostrar, né, a sua famosa doutrina das sementes do verbo, procurando mostrar que no próprio helenismo, na cultura grega, existiam elementos de bondade, de verdade, e essa verdade e bondade eram sementes do verbo, né, do Logos de Deus divino, que é o Cristo. Mas que o Cristo em plenitude, né, que essa verdade em plenitude, nós só teríamos de fato no Cristo, né, no Verbo encarnado e ali na sua igreja, né? Enfim, é, grandes nomes, né, de fato foram fazendo, digamos, essa defesa do cristianismo contra essas várias acusações, como eu falei aqui, né? Então, você pega Atenágoras de Atenas, Aristão de Pela, né? Aristides de Atenas, e por aí vai, né? Além do próprio Justino, como disse, ou Taciano, o Sírio. Mas geralmente, grande nome aí, grande referência, o mais conhecido, acabou São Justino. Tanto no primeiro século quanto no segundo século, nós de fato vamos ter uma figura aí importantíssima, né? Ou melhor, um contexto extremamente denso, complicado, que é um contexto de perseguição, né? Ou seja, é uma igreja de fato das catacumbas, é uma igreja perseguida, né? E é por isso que você vai ter um tipo aí de literatura, principalmente a partir do século II, fortemente apologética, né? Portanto, procurando justificar a fé cristã e mostrar, digamos assim, a sua beleza. Isso começa a mudar no ano 313, com o famoso Edito de Milão, concedido pelo imperador Constantino, que não chega a transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano, mas, né, digamos, garante a liberdade religiosa aos cristãos e também depois acaba favorecendo de outras formas, né? Nesse período também nós vamos ter, digamos, a primeira grande crise da igreja, se no início, por um lado, tem toda aquela discussão da relação com o judaísmo e qual é a novidade do cristianismo, nós temos também ali o fenômeno da gnose no século II, a questão do gnosticismo, e que foi tão combatido, por exemplo, por Santo Irineu, né? Além disso, nesse período, aí, nesse primeiro período, nós temos o surgimento de escolas também. Então, a famosa escola de Alexandria no Egito e a escola de Antioquia na Síria. Essa questão das escolas, né, são importantes porque mostram como o próprio documento que nós estamos tentando chamar a atenção, para essa pluralidade também que nós percebemos no próprio contexto ali
dos padres da igreja. Ou seja, nós temos padres da igreja no contexto latino, né, ocidental, e temos também no contexto oriental. E isso não pode ser esquecido, né? Por quê? Porque de fato vão estabelecer-se aí diferenças interessantes de compreensão e de vivência e de expressão do próprio cristianismo, da própria fé cristã. E nós vamos ter grandes nomes dos dois lados, ou seja, se de um lado eu tenho os padres capadócios, por exemplo, se eu tenho um São Justino de um lado, né? De um outro lado eu vou ter um Clemente de Alexandria, né? Se de um lado eu tenho, como eu disse, os padres capadócios, São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, de outro lado eu tenho um Santo Ambrósio, um São Jerônimo, um Santo Agostinho, Santo Hilário de Poitiers, e por aí vai, né? E outros que eu não estou citando o nome aqui. Então, nessa primeira fase da patrística, então, nós temos realmente todo esse período de perseguição, né? E nesse contexto, os cristãos foram crescendo, a igreja foi se estabelecendo, apesar de todas as dificuldades e obstáculos e barreiras. E repito que só lá no início do século IV é que começa a melhorar um pouco com esse direito à liberdade religiosa, garantida por Constantino. Mas mesmo antes disso, você tem toda uma literatura, todo um trabalho sendo feito, né, da parte dos cristãos e das comunidades cristãs, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? Então a escola de Alexandria no Egito, por exemplo, que vai ter o nome ali de Clemente de Alexandria, mas de Orígenes também, foi um dos grandes teólogos, né, da igreja, apesar de toda muita polêmica em torno do pensamento dele, a partir de determinadas teses e ideias que ele refletia e discutia, e que depois foram rejeitadas pela igreja, né? Mas mesmo assim foi um grande pensador, uma capacidade especulativa enorme e um amor a Cristo e à igreja muito, muito grande, né? Então na escola de Alexandria a gente vê, por exemplo, o uso do método alegórico, né? A busca do sentido espiritual da escritura e não só o sentido literal, né? Esse ressaltar e analisar mais toda a dimensão divina de Jesus e não apenas a sua dimensão humana. Enquanto que na escola de Antioquia, na Síria, você já vê o contrário, uma preocupação muito mais com o sentido literal da escritura, né? E essa preocupação com a dimensão histórica da fé e da mesma maneira com a humanidade de Jesus. Então, tanto uma escola quanto outra vai ter o seu estilo, vai ter o seu modo de ser, a sua maneira de fazer coisas, de entender as coisas, né? Isso então nos ajuda realmente a compreender essa unidade que existia ali, mas dentro muitas vezes de um contexto de diferenciação, de diversidade. Lógico que vão surgir problemas muitas vezes também nesse contexto, e é por isso que a igreja, conforme essas coisas foram aparecendo, ela foi sentindo necessidade de se reunir, né, em sínodos regionais e depois em concílios, né, ecumênicos, né, ou seja, universais, para discutir tudo isso. Bom, além dessa primeira fase, e que vai justamente acabar finalizando ali mais ou menos no ano 325, que é o primeiro concílio de Nicéia, esse concílio que se reúne justamente para discutir, né, uma, uma linha de pensamento que perguntava justamente quem era o pai, quem era o filho e qual era a relação do pai com o filho. E muita gente chegava à conclusão que o filho estava subordinado ao pai, que é o chamado arianismo, né? O pensamento diário que foi um presbítero advindo ali no contexto do Egito, mas depois acabou indo para a região da Síria, né, em Antioquia. O concílio se reúne justamente para discutir e debater o pensamento ariano e ver até que ponto é um pensamento fidedigno à tradição, à fé católica ou não, né? Então, em 325 nós temos esse primeiro concílio de Nicéia que se reúne para debater isso, tem lá seus cânones, as suas atas e as suas decisões. E a partir disso, a partir da recepção do concílio de Nicéia, nós começamos de fato, né, a segunda fase da patrística, que é chamada por muitos de Idade de Ouro ou período áureo da literatura cristã antiga. Por quê? Porque talvez os grandes nomes aí do período da patrística se encontram justamente nesse período, que é do ano 325 até o ano 451.
Então, nesse período, vai acontecer, né, mais dois concílios, em 381, que é o primeiro concílio de Constantinopla, e em 431, que é o concílio de Éfeso. E a própria data de 451 é o concílio de Calcedônia. Então, a gente vê que nesse período começa um processo de surgimento de concílios. Por quê? Porque começa, de fato, um conjunto de controvérsias, seja sobre o mistério da Santíssima Trindade, seja em torno, né, do mistério da pessoa de Jesus de Nazaré. Então, são chamadas controvérsias trinitárias e cristológicas, que acabam, digamos, exigindo da comunidade cristã um posicionamento, uma reflexão sobre tudo isso. Porque muitas confusões e contradições foram se estabelecendo na própria comunidade cristã. Não que isso tenha existido só ali no século IV, né? E depois meados do século V. Na realidade, o que se percebe é que no próprio século III, no final do século III, já começam essas polêmicas e controvérsias e que vão acabar desabrochando no século IV e depois no século V, mas no próprio primeiro século, segundo século, já tem outras discussões, como eu mesmo disse, o fenômeno da gnose no século II. E mesmo antes disso, no primeiro século, nós temos a heresia chamada, né, ebionismo, né, os ebionitas e também os docetas, a questão do docetismo, por exemplo. Então isso de fato mostra como que a igreja desde o seu início ela teve que ir se ajustando, refletindo, né, para ver de fato qual era a sua identidade, a sua fé, o que realmente correspondia àquilo que ela recebeu de Cristo e por intermédio dos apóstolos e o que não correspondia, tá bom? Esse período realmente vai ter aí os grandes nomes da igreja, né? E é onde vão surgir, evidentemente, uma produtividade intelectual, vai surgir muito intensa, e um monte de textos que nós conhecemos, seja no âmbito da teologia trinitária, ou da própria cristologia, ou da própria teologia bíblica, e tantas outras coisas. Depois vem o chamada terceira fase, né? Terceiro e último período da patrística, que no Ocidente vai do ano 451, ou seja, de todo o processo de recepção do que se discutiu e debateu no Concílio de Calcedônia, né? Até o ano 604, que é ali o início do século VII, com a questão da morte de São Gregório Magno. E no Oriente, nós temos então de 451 até 749, que é a morte de São João Damasceno, né, no mundo oriental. Então aí nós já nos encontramos nessa fase final do período da patrística. Então, se lá na primeira fase, uma das maneiras de abordar e refletir essa questão é justamente mostrar como que os padres da igreja, se eles de fato eram verdadeiros guardiões da fé, como que eles foram participando desse processo. Então, por exemplo, se lá no início tinha o ebionismo, o docetismo, depois a questão do gnosticismo, né? Então, uma forma de estudar a importância deles e o que eles disseram é a partir, né, do desenvolvimento das próprias heresias que eles combatiam, tá? E no segundo momento, por exemplo, nós vamos ter, né, a questão do adocionismo, né, do apolinarismo, do arianismo, né? Então, são doutrinas que foram condenadas, tá certo? A própria questão do nestorianismo. Então, o Concílio de Nicéia, né, Santo Irineu, como eu disse, combatendo o gnosticismo, o Concílio de Nicéia, o arianismo, o Concílio de Constantinopla, primeiro, a questão do apolinarismo, né, e do próprio macedonianismo. Então, são heresias, né? Depois o Concílio de Éfeso, em 431, o nestorianismo, o Concílio de Calcedônia, em 451, o monofisismo, e vários padres da igreja participaram de tudo isso, né? Defendendo as decisões dos concílios, a fé que se estabelecia ali no concílio, ou seja, o que se chamava de fé ortodoxa, né? A reta fé, a verdadeira fé, e que correspondia àquilo que os concílios tinham definido e determinado, né? Da mesma forma, enfim, mais para o final, né? Como São João Damasceno combateu os iconoclastas, por exemplo, e o próprio concílio
condenou o iconoclasmo, né? Ou as teses originistas que foram combatidas e condenadas no Segundo Concílio de Constantinopla, né? Então, por aí a gente vê como que, por um lado, nós temos todo um desenvolvimento do pensamento cristão, da fé cristã, né? E nesse desenvolvimento desse pensamento, dessa fé, dessa doutrina, da elaboração dos primeiros dogmas, os padres da igreja tiveram uma importância fundamental, né? Eles tiveram uma importância extremamente relevante. Seja não só no modo como liam a Bíblia, como interpretavam a Escritura, mas como interpretavam também a própria tradição que eles estavam recebendo. E, portanto, não só receberam, mas também participaram ativamente na elaboração dessa própria tradição. Por isso que o documento salienta isso, que para a elaboração de uma teologia católica, um dos lugares, né, um dos pontos de referência primordial e especial é a vida e o pensamento dos padres da igreja, né, chamados santos padres. Ou seja, é uma verdadeira luz, um guia, uma referência extremamente importante, né? E nós não poderíamos, digamos, desprezar isso, deixar isso de lado, né? Então, nesse item 27, como eu disse aqui no capítulo 2, chama a atenção muitas vezes para isso. E também ao fato, no parágrafo 28, dizendo que, querendo ou não, muitos desses padres eram bispos, né? Que se reuniam, portanto, com outros bispos para fazer o quê? Concílios regionais e depois grandes concílios, né, envolvendo toda a igreja, chamado concílios ecumênicos ou mundiais, para quê? Para combater justamente os diversos tipos de heresias trinitárias e cristológicas que tentavam adentrar o mundo da igreja. E é por isso que o texto faz referência, né, aos 7 primeiros concílios da igreja, né? E por que esses 7 primeiros? Porque, de fato, são os 7 primeiros concílios, eles expressam ali essa realidade de uma igreja una e indivisa, né? Então, tanto a igreja católica quanto a tradição oriental, a tradição ortodoxa, por exemplo, aceitam esses 7 primeiros concílios como um ponto de referência realmente para a própria fé, para o estabelecimento da própria fé. Então, há um peso, há uma relevância aí, de fato, nesses 7 primeiros concílios. Lógico que a própria Igreja Católica depois ela continua realizando concílios, né? E vai ter o 8º, o 9º, etc. E por aí vai, até o Concílio Vaticano II. Como também as igrejas ortodoxas vão ter lá também depois os seus concílios. A tradição reformada, né, ou protestante também, vai ter uma relação e uma interpretação diferente com essa questão dos concílios, né? Uma questão mais histórica, etc., de conhecimento histórico. Para nós católicos, não, né? Ou como o texto diz aqui, né, bem claro, né? Os padres da igreja ocupam um lugar único na fiel transmissão e explicação da verdade revelada. Então não é apenas uma questão de conhecimento histórico, de saber como era a igreja no período antigo. Não. Né? Eles foram fiéis na transmissão e na explicação dessa verdade revelada e, portanto, os seus escritos são um ponto de referência específico para a teologia católica. Né? É estabelecimento até, tanto no sentido de critério de verdade, né? Como também de modo de fazer teologia. Né? Como diz o documento, nesse finalzinho do item 27, o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I indicaram claramente que o consenso unânime dos padres era um guia seguro para a interpretação na Escritura, por exemplo. Então, na própria antiguidade, como depois na sequência da própria tradição da Igreja, o consenso entre os padres era considerado um ponto, um guia seguro no ensinamento da doutrina e na própria interpretação da Igreja. Então, aquela história, não é só o que um santo padre diz, mas se praticamente todos dizem a mesma coisa, ou todos apontam para a mesma direção, isso é uma coisa extremamente importante que deve ser levada em consideração e não pode ser desprezada, tá? Então, na nossa próxima aula, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo continuar com esse assunto, eu acho que isso é importante, né? Eu pretendo comentar um pouco mais a questão do pensamento dos padres da igreja, só que eu vou seguir aquele caminho que eu propus aqui para vocês. Ou seja, eu vou falar de algumas heresias, tá certo? Que foram de fato combatidas pelos santos padres
e além de serem combatidas pelos santos padres, foram condenadas pelos 7 primeiros concílios da igreja, né? Essa igreja una e indivisa. Então, na nossa próxima aula, eu vou tratar justamente disso. Quais eram essas heresias, né? Como que os santos padres combateram isso, mas principalmente quais foram os concílios ecumênicos também, os 7 primeiros, que de fato condenaram essas heresias. E isso é extremamente importante, porque infelizmente muitas vezes essas heresias, apesar de serem tão antigas, elas continuam muitas vezes vivas, né, em determinados ambientes da igreja ou na cabeça de alguns cristãos. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, que você possa continuar vendo o curso, leia o documento da Comissão Teológica Internacional, né? E já vou adiantando aqui, ou seja, na próxima aula vamos tratar disso, mas o documento também, além de fazer referência às heresias e aos concílios, principalmente aí os concílios, ele trata de outras duas coisas que também me parece fundamental quando fala dessa infalibilidade dos bispos que se pronunciam junto, em comunhão com o Papa, e quando o Papa se expressa ex cátedra. E, portanto, essa importância dos dogmas na vida da igreja, né, e na própria teologia. Tá? Então são 2 temas que eu pretendo tratar na sequência, fazendo referência a outros documentos da igreja. Mas na próxima aula nós vamos nos deter a isso. A questão das heresias e os primeiros concílios ecumênicos que as condenaram. Obrigado pela sua atenção. Que você possa aí, se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, né? Clique lá no sininho para receber receber o aviso quando é postado um novo vídeo. E visite o meu site também, né? E obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.